Estamos começando mais um JanuCast, aqui com a equipe do Direito Securitário do Escritório Januário. Eu sou o Dr. Braulio. Eu sou o Dr. Klaus. E a gente vai apresentar para vocês hoje uma proposta diferente a respeito da tramitação do processo securitário. A gente vai tentar levar para vocês, com palavras mais acessíveis, como que o processo tramita, como que ele funciona. Muitas vezes, né, Klaus, a gente tenta explicar para o cliente o que é um recurso, o que é um ajuizamento. Tem muitos termos que o próprio cliente ele não entende. E a gente está fazendo esse podcast exatamente para tornar as coisas um pouco mais claras. Isso mesmo. Até mesmo tem alguns clientes que têm dúvidas quanto à documentação e é importante, né, repassar isso para o cliente de uma forma clara e simples. E a documentação para ajuizar essa ação, né? Isso, ajuizar, no caso, essa ação de cobrança securitária. E quais são esses documentos necessários, Dr. Klaus? O Dr. Klaus, ele trabalha aqui no escritório, juntamente comigo, no setor securitário. E ele, muitas vezes, tem que ligar para o cliente para pleitear algum tipo de documentação, que ele vai dizer quais são esses documentos. Sim. Geralmente, o cliente ele já envia, no caso, né, a apólice, até mesmo as fichas financeiras para verificação do desconto. Do prêmio, né? Isso mesmo, né? Esse prêmio. E o que é esse prêmio? O prêmio, no caso, quando é descontado da apólice do seguro, ele indica que existe um seguro, né? Isso mesmo. E como que está escrito no contra-cheque? Consta no contra-cheque a escritura FHE-FAM. E é ali que demonstra esse desconto do prêmio. Esse desconto mensal. Então, o que acontece também? A gente precisa de comprovar um sinistro, né, Dr. Klaus? Isso mesmo. O sinistro, no caso, vai ser uma constatação de uma invalidez ou a constatação de uma incapacidade definitiva. Então, o cliente ele precisa de nos enviar, né? Precisa de nos enviar esse sinistro para que a gente possa ajuizar a ação. Além disso, se ocorrer um acidente, ele vai ter que enviar o comprovante desse acidente. E se ocorreu, por exemplo, uma doença, por exemplo, câncer ou inúmeras doenças que são incapacitadas, o segurado ele vai ter que enviar para a gente a documentação médica pertinente. Isso o que mesmo. mais, Dr. Klaus, que a gente precisa para ajuizar a ação? No caso, ultimamente, nós temos requeridos para os clientes também documentos referentes à justiça gratuita. Correto. Que é algo muito importante, posto que os tribunais mudaram o entendimento referente a esse benefício e não estão concedendo mais com a simples apresentação da declaração de hipossuficiência, né, que é a declaração de pobreza. Geralmente, a parte tem que comprovar que faz jus a esse benefício. E é muito importante comprovar para fazer jus ao benefício. Perfeito. Que tipo de documento que a gente costuma pôr na inicial para poder pleitear a justiça gratuita? No caso, a declaração de isenção de imposto de renda, ou até mesmo uma declaração de imposto de renda, mas que demonstre que a pessoa possui gastos diversos, dependentes também, no caso, né? E, dentre outros documentos que comprovem a renda da pessoa, que comprovem também que essa pessoa ela tem diversas contas para pagar dentro do mês. Ou seja, o salário dela não cabe a quantidade de contas que ela tem para pagar, né? E principalmente documentos que comprovem tratamento médico. A pessoa paga para realizar o tratamento médico com medicamentos também. É muito importante demonstrar isso, até porque a ação securitária ela se trata disso, né? Demonstrar ali a incapacidade do segurado. Perfeito. Então aí a gente ajuiza a ação. Com toda essa documentação em mãos, a gente vai lá e protocola a petição inicial. A gente elabora a petição inicial mostrando os fatos, né? Quais são os fatos narrados, o sinistro, o acidente, e posteriormente a gente vai lá e põe o direito. No caso, o direito vai ser as jurisprudências, vai ser os entendimentos dos tribunais que corroboram o direito de vocês para se conceder indenização. Ajuizada a ação, qual que é o próximo passo, Dr. Klaus? Nesse caso, o juiz ele determina a citação da parte requerida, né, da seguradora, para que ela apresente contestação.
né, dessa ação, ou seja, a defesa em face do ajuizamento da ação. E pode ser que ele marque uma audiência de conciliação, Pode ser, não é isso? Pode ser, isso mesmo. Pode ser que ele marque uma audiência de conciliação, o que tem sido evitado ultimamente por conta da Covid-19. Né? Tem sido evitado pelos juízes. Audiência presencial, né? Isso, audiência presencial. Mas o que pode acontecer também é aquela audiência que eles estão marcando, as audiências telepresenciais. Isso, né? também tem essa opção. Como funcionam essas audiências telepresenciais? Essas audiências telepresenciais, elas geralmente são realizadas pelos aplicativos do Google Meet, dentre outros aplicativos, né, pela internet, no caso, e que tem essa possibilidade de fazer uma videochamada, né, o WhatsApp, e as partes elas precisam cadastrar o seu telefone no processo para que o tribunal envie o link, no caso da sala da audiência, né, dessa sala de reunião, e é feito dessa forma. Ou seja, a pessoa ela vai poder comparecer numa audiência só tendo acesso à internet, não é isso? Sem sair de casa. Sem sair de casa. Posteriormente à audiência, porque igual eu disse, pode ser que o juiz entenda que a audiência de conciliação ela é imprescindível, mas pode ser que o juiz simplesmente descarte a audiência e já vai para o próximo andamento processual. E o nosso próximo andamento processual é a apresentação da contestação pela seguradora. A contestação, no caso, vão ser os argumentos que a seguradora tem para combater aqueles argumentos da nossa petição inicial. Entendeu? Então, após a apresentação da contestação, a gente vai ter direito de falar novamente do processo. Não é isso? Isso mesmo. Por meio de réplica, né? A impugnação ou contestação. Nessa ocasião, a gente vai impugnar todos os argumentos que a seguradora utilizou para rebater o direito nosso vindicado, para rebater o direito que a gente está alegando que o militar tem. Correto, isso. Após isso, a gente vai ser intimado, os advogados são intimados para especificar provas. No caso, a especificação de provas, ela é o quê? Essa especificação de provas é se as partes têm interesse de produzir algum dos meios de prova especificados no Código de Processo Civil, como prova testemunhal, prova oral, prova pericial, que é a principal no caso do nosso processo securitário, né, Dr. Klaus? A seguradora geralmente na contestação já apresenta um tópico requerendo, no caso, a prova pericial. Ela alega que deve ser realizada essa perícia médico-judicial. E a gente, a depender do caso, porque pode ser que o caso realmente necessite dessa produção de prova. Ou a gente pede julgamento antecipado, ou seja, a gente abre mão dessa perícia com base nos documentos que já são constantes nos autos, que a gente acredita que esses documentos eles já outorgam ao militar o direito dele ao recebimento da indenização, ou a gente concorda com o pedido da seguradora. E quando a gente concorda com o pedido da seguradora e a seguradora também faz o pedido de realização de perícia médico-judicial, o juiz é meio que obrigado, né, Dr. Klaus, a realização dessa perícia. Ele é obrigado a marcar uma perícia, a intimar um perito, um expert de confiança dele, para marcar uma data para essa perícia. Né? Então, assim, o juiz vai lá, intima o expert, no caso, um perito médico judicial, para que ele agende uma data para que o militar vá até essa consulta e ele avalie a situação, o estado de saúde do autor da ação. É isso mesmo. Posteriormente, a gente vai manifestar desse laudo. Nessa manifestação de laudo, a gente vai utilizar todos os termos possíveis, legais e práticos e de fato para a gente poder impugnar o laudo se ele for ruim e acatar e concordar com o laudo se ele for bom, né? A gente inclusive nesse momento, se o cliente trouxer provas novas, a gente pode juntar para rebater o argumento do perito, caso o argumento dele seja de uma eventual aptidão, para que a gente reitere o direito do cliente, mais uma vez a gente manifesta nos autos, para reiterar o pedido de que o militar ele
faz jus ao direito à integralidade do valor da apólice. E no caso, só fazendo uma observação aqui quanto à perícia, no caso, o autor ele deve observar que é muito importante ter documentos médicos atualizados no momento da perícia. É muito importante levar esses documentos no momento da perícia. O perito ele vai olhar o paciente de uma forma diferente, no caso o periciando. Ele vai verificar a situação nosológica, o estado de saúde dessa pessoa, justamente com base nessa documentação recente também. Isso ajuda muito o perito. E ajudando o perito, é provável que tenha um parecer mais favorável. Então a gente já vai para o próximo passo, que é qual? Sim. No caso, após a manifestação do laudo... É a sentença. Isso. Então a gente vai ter a sentença, que é uma sentença de procedência, parcial procedência e improcedência. Uma sentença de procedência é aquela que o juiz dá tudo que a gente pediu. Parcial procedente, ele não dá tudo que a gente pediu. E improcedente, ele não dá nada, ele não concede nada. E com essa sentença, a gente vai recorrer. A gente vai recorrer ou a seguradora vai recorrer. Ou ambos irão recorrer. A depender se a sentença foi de parcial procedência, de procedência ou de improcedência. Qual que é o próximo passo, Dr. Klaus? Só para falar, se no caso de procedência, geralmente a seguradora que vai recorrer, Em parcial procedência, ambos podem recorrer, e no caso de improcedência, aí geralmente quem recorre somos nós, o autor. Exatamente. A apelação, então, esse recurso é chamado de apelação. A gente manda essa apelação para o tribunal. O tribunal ele vai analisar as apelações das partes, no caso a seguradora e o autor, se houver apelações, e vai ter um julgamento. Esse julgamento ele vai ser composto por 3 juízes, que são os desembargadores de segunda instância. Eles vão se organizar numa sessão de julgamento e vão dar o seu voto a favor ou contra o que a gente está pedindo na inicial e na apelação. Com essa sessão de julgamento, o Dr. Klaus vai falar qual que é o próximo passo. Certo. No caso, se for uma decisão que seja desfavorável para o nosso cliente, a gente pode embargar, Sim, isso mesmo. É cabível embargos de declaração isso, também, Cabível embargos de declaração. E esses embargos de declaração servem para quê? Esse embargo de declaração, no caso, é para suprir algum ponto omisso ou contraditório que esteja no voto do relator ou de algum dos outros componentes da sessão de julgamento. Sabe o que é importante dizer também, que a gente esqueceu anteriormente? Que também é cabível embargo de declaração lá na primeira instância, quando o juiz dá a sentença. Mas muitas vezes o embargo de declaração em primeira instância ele é um pouco desnecessário e pode até atrapalhar um pouco a tramitação do processo, a rápida tramitação do processo. Porque na maioria das vezes, a gente tem que ser sincero, o juiz não volta atrás. O juiz dá a sua primeira sentença, a gente embarga de declaração, porque esses embargos de declaração, ele é direcionado sempre para o juiz sentenciante, ou para o juiz sentenciante, ou para a turma que deu o acórdão. E é muito difícil o juiz sentenciante voltar atrás. Entretanto, os embargos de declaração, aqueles que são opostos lá no tribunal, eles também têm fins pré-questionatórios. Aí já vem o juridiquês, Dr. Klaus? Mas não tem como a gente fugir disso. O que é esse pré-questionamento? Esse pré-questionamento é uma necessidade dentro do Código de Processo Civil que se exige para a gente poder chegar no STJ. Chegar no STJ através de um recurso especial. Sem a gente pré-questionar, o STJ vai entender que o recurso especial ele é inadmissível. Então a gente não consegue que o STJ analise as nossas razões de recorrer. No caso, o presidente do tribunal. Exatamente, o presidente do tribunal quem vai admitir ou inadmitir o nosso recurso especial. Isso e depois disso, Dr. Klaus? Depois disso,
O recurso especial sendo admitido, ele vai para o STJ, né, para análise dos ministros. Caso ele não seja admitido, a parte poderá interpor agravo em réspide, justamente para que seja analisado pelo STJ. Né? Ele vai obrigar que o STJ analise a matéria do recurso especial. Então esse agravo ele serve meio que para destrancar o recurso, né? Isso mesmo. Destrancar o recurso para que ele seja analisado no STJ. Aí o agravo ele é encaminhado para o STJ, né, Dr. Klaus? Isso. Em caso de inadmissão, vamos retroceder lá. Recurso especial interposto. Se o recurso especial é interposto e ele é inadmitido pelo presidente do tribunal, a parte pode interpor agravo e esse agravo vai direto para o STJ. E aí lá no STJ também vai ser formado uma sessão de julgamento. Pode ser que monocraticamente o relator ele decida o recurso especial, ou pode ser que o recurso ele seja analisado por uma turma do STJ. Caso ele seja decidido somente monocraticamente, ou seja, somente pelo relator, o que acontece? A gente ainda pode interpor agravo interno. O agravo interno vai mandar o nosso recurso para que a turma analise o mérito do recurso. E, posteriormente a isso, infelizmente, o processo se encerra e, se encerrando, tem o trânsito em julgado e o processo retorna lá para a instância, lá para a primeira instância, para a execução. Né? Caso tenha sido procedente, ele retorna para a execução, para o cumprimento definitivo de sentença. No caso, essa decisão definitiva que transitou em julgado em caso de procedência da demanda, ela vira um título executivo, certo? Nós vamos executar esse título na primeira instância, no processo originário. E se for improcedente, Dr. Klaus? Aí também retorna para a segunda instância, mas para verificar questão de pagamento de custas, dentre outras medidas administrativas. Aí a secretaria, no caso, irá finalizar o processo. Vai ser arquivado e ser dada a baixa do processo, no caso. E uma coisa muito importante que a gente disse lá no início é sobre a justiça gratuita. É Isso. Nesse momento que a justiça gratuita ela é de suma importância. Por quê? Porque se for concedida a justiça gratuita, o autor da ação, em caso de improcedência, ele não vai ter que pagar nada para a seguradora, não vai ter que pagar honorários nem custos. Entretanto, Dr. Klaus, completa a frase aí, que é a parte difícil. Caso seja indeferida a justiça gratuita e o autor seja, no caso, sucumbente, ou seja, perdeu o processo, né? O processo foi improcedente, e esse processo retorne para a primeira instância, o autor deverá pagar os honorários de sucumbência e custas judiciais, né, para o tribunal. No caso, os honorários de sucumbência é para a parte vencedora, ou seja, a seguradora, em caso de improcedência da demanda, certo? E esses honorários de sucumbência, eles podem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. E aí é onde que é muito importante comprovar que a parte faz jus ao benefício da justiça gratuita, para evitar esse tipo de dor de cabeça depois de toda a tramitação processual. Perfeito. E aí o processo se encerra, né? Se encerrando o processo, a gente tem a finalização dele e o processo vai ser efetivamente arquivado, né, Dr. Klaus? Isso, aí é para arquivamento e é dado baixa no processo. Então hoje a gente termina esse nosso JanoCast explicando todo o trâmite processual, desde o ajuizamento da ação com a petição inicial até o seu trânsito em julgado. A gente espera vocês no próximo JanoCast. Um grande abraço, Dr. Braulio. Dr. Klaus também, um grande abraço para todos. E espero que tenham gostado do tema e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado.